Olá! Mais um vídeo aqui do nosso quadro Saúde Mental aqui pelo canal do YouTube do Essência Master, apresentado por mim, Stefânia Zonaro, psicanalista, pedagoga e escritora, onde todos os dias ao meio-dia a gente trata de assuntos realmente importantes para o nosso autoconhecimento, não é? E eu já começo aqui o vídeo convidando você a se inscrever no canal, se você não for inscrito, partilhar esse conjunto, essa playlist de vídeo com amigos e amigas, disponibilizando essa possibilidade de bate-papo de assuntos tão importantes para esse processo do nosso autoconhecimento. E eu já começo frisando aqui o seguinte: autoconhecimento não é saber sobre o seu nome, filhos de quem, e nem tampouco qual é a profissão que você exerce, mas sim é conhecer quais são as emoções que fazem com que você exerça o seu propósito de vida ou não. Isso é autoconhecimento, certo? Então, esse assunto de hoje promete, porque a triangulação é exatamente o ambiente, o local e a relação de pessoas que acabam por tomar para si uma outra forma de autoconhecimento. E a triangulação, ela é um autoconhecimento, aliás, é um comportamento que compromete exatamente o autoconhecimento. E aí vem a grande brincadeira dessa história toda. O que é triangulação? O que significa isso? E como é que eu identifico se eu faço, se eu tenho comportamentos de triangulação ou não? Eu já peço para você imaginar aqui a triangulação. Triangulação vem da palavra triângulo. Acabei de desenhar aqui também, porque uma das coisas que eu mais gosto é, enquanto eu falo, eu vou registrando simbolicamente aquilo, tá? Inclusive, é por isso que essa é a base do meu trabalho aqui do Essência Master nos atendimentos terapêuticos. É justamente encontrar através dos desenhos e dos símbolos que aparecem nesse mapeamento transgeracional, e aí eu vou conseguindo mapear quais são realmente os comportamentos e quais as emoções que vão se repetindo de geração em geração. Por isso que eu falo que aqui no meu método, no método Essência Master, eu consigo encontrar remédios no seu próprio mapa, no seu próprio mapa transgeracional. Então, voltamos à história do triângulo. A triangulação vem da palavra triângulo. O triângulo, quando a gente está usando ele de forma em 2D, ele, ou seja, chapado, ele vai ter 3 pontas, tá? 3 pontas. Essas 3 pontas, elas representam uma comunicação. Essa comunicação dessas 3 pontas, ela pode vir de forma verbal, de forma não verbal, tá? Ela pode vir de qualquer uma dessas formas. Ok. Qualquer uma das duas é extremamente perigoso para o nosso processo de autoconhecimento. Então, vamos dar nomes a quem está inserido nessas 3 pontas desse triângulo. Então, vamos pensar. Vou pedir para você imaginar também, inclusive, enquanto você está assistindo esse vídeo, você pode até utilizar um caderno, uma folha, para você ir rabiscando enquanto eu vou falando para você, enquanto eu vou convidando você. É um vídeo que tem uma função interativa mesmo, porque ao registrar, né, grafando mesmo o que a gente está propondo aqui, ajuda a abrir conexões entre o meu inconsciente e o consciente. E eu também levanto uma questão aqui. Você que está assistindo o meu vídeo agora é 95% gerenciado pelo seu inconsciente. Parou para duvidar? Parou para questionar? Diz que não, mentalmente ou verbalmente, que você tem total consciência das suas escolhas? Aí eu já começo a pegar no seu calcanhar de Aquiles, tá bom? Então, por que não? Nós temos nossa mente, nossa psique, a nossa forma de pensar, ela é 95%, ela é controlada pelo nosso inconsciente. E o autoconhecimento, ele vem exatamente para isso. É para tirar a gente de estar no piloto automático, de estar no cérebro primitivo, ou seja, coordenado pelas amígdalas cerebrais. E o que é o cérebro primitivo? É ação e reação.
eu não tenho reflexões mais profundas, eu estou sempre no estado de nervo mais aflorado, eu tenho um comportamento, uma conduta mais raivosa, algumas vezes odiosa, e a gente vai ter nessa coleção de vídeos aqui um só dedicado para falar do que é o ódio. E o ódio exatamente é uma palavra que as pessoas às vezes falam com uma forma meio pesarosa, né? Quando essa palavra vem à tona, ela fala assim. E veja se você faz assim também. Nossa, mas o ódio é uma palavra muito forte para se usar, tá? Então, acompanha aqui que eu vou me dedicar um programa só para a gente falar de ódio e como que ele se manifesta na nossa vida no cotidiano, tá? Então, vamos lá. Vamos construir uma história aqui junto comigo, tá? Vamos colocar lá o pai, a mãe e o filho. Construímos 3 pontas de um triângulo, tá? O que a gente vai desenhar aqui? Na triangulação que vai gerar, eu pedi para você desenhar, né? Então, desenha também um emaranhado, tá? Eu vou fazer o emaranhado aqui, vou mostrar na câmera aqui para você também fazer. Vou até aumentar aqui a minha janela para que você possa entender o que é esse emaranhado aqui que eu estou falando para você fazer, tá? Então, você vai fazer isso daqui, ó. Ó, tá? Esse daqui ó, é emaranhado que você vai desenhar aí para você construir junto comigo essa conduta de triangulação, tá? Então vamos lá, vamos compreender aqui, voltar para minha janelinha miúda e compreender aqui o que é esse emaranhado. Então a gente tem lá o pai, a mãe e o filho. Quando o pai e a mãe deste triângulo, eles não estão com com a sua persona conduzida de uma forma diferenciada, quando a gente não tem um self diferenciado, é comum que a mãe ou o pai encontre no filho um aliado, tá? Pode ser o pai e a mãe. Então, o que vai acontecer? Se esse pai ou essa mãe, ou os dois, não tiverem, e provavelmente são os dois, porque tem uma das leis universais que é semelhante atrai semelhante, então se o pai não está num self diferenciado, a mãe também não está num self diferenciado, tá? Então o que acontece? Esse pai ou essa mãe vai utilizar este filho como depositário de segredos, segredos conjugais, segredos profissionais, segredos de relacionamento, segredos, tá? Então vamos desenhar aqui que essa mãe, ela não consegue se comunicar com esse pai, ela não está numa posição de self diferenciado, nem o pai está na posição de self diferenciado, e essa mãe vai buscar um aliado, ela busca esse aliado no filho desde que ele é pequenininho. Por quê? A criança de 0 a 7 anos e meio, ela está sob a conexão vibracional do inconsciente da mãe. Então, desde pequenininha, essa mãe já pega esse filho de forma inconsciente, lembra dos 95%, de forma inconsciente já pega esse filho como um depositário de segredos. Então, as angústias que são do mundo adulto, essa mãe compartilha com o filho de forma na fala, verbalizado ou não verbal, num olhar de tristeza, num olhar de angústia, num olhar de frustração, num olhar de rejeição que vai atravessar essa criança. Então, a triangulação ela pode acontecer de forma verbal ou não verbal, não importa, tá? Mesmo que alguém fale para você, mas ninguém nunca depositou segredos em mim. Todas as vezes que foi jogado ao ar assim, o seu pai não entende, ou então a sua mãe não me apoia. Então, de alguma maneira, isso está sendo jogado para aquele ambiente familiar, gerando essa triangulação. Essa criança, de alguma maneira, ela vai optar por um lado, por uma questão de afetividade. Ela está sendo afetada, porque a afetividade não é só amor ou alegria, mas também o ódio e a raiva, tá? Afetividade, ela vem da raiz da palavra de afetar. Então, como essa criança está sendo afetada, ela vai acabar escolhendo um dos lados. Pronto, construir uma triangulação, tá? Vamos lá. Quando eu construí a triangulação, com esse depósito de segredos, então, o que acontece? Essa criança, como ela escolheu um dos lados, ela vai sempre tentar agradar esse lado que ela escolheu. Então, ela vai passar a ser a criança
anulada, ela vai passar a ser a criança perfeitinha, a criança crítica e a criança que julga. Quem? Os pais. Pronto, a gente já começa na infância a gerar uma troca de lugares, tá? E que a gente ouve muito na internet hoje em dia. Ah, você está no lugar do pai, você tem ausência de mãe, isso acontece com você porque você não teve. Isso vai virando um fubá na cabeça das pessoas, porque conscientemente elas pensam assim: não, mas eu tive pai, eu tive mãe, né? Eles foram presentes, meu pai trabalhava bastante, minha mãe trabalhava bastante, eles sempre foram amorosos, sempre. Então dá um nó na cabeça da pessoa, porque na visão de adulto e de forma consciente, o pensamento é um. Mas lembra que eu falei para vocês que quem domina a gente é o inconsciente? E onde está grudado esse pensamento de ser a boazinha, a perfeitinha, de ser a cuidadora, crítica e julgamento? Está lá na parte primitiva, na parte inconsciente, na parte da infância, tá? Então, vira e mexe essa criança que vai se tornar adolescente, vai se tornar um adulto, ela vai cultivando dentro dela todas essas emoções que estavam presentes na relação triangulada. Então, o medo do abandono, a rejeição, a frustração, a culpa, a angústia, a necessidade de validação, porque lembra que eu escolhi um dos lados? Então, aquele lado que eu escolhi, sempre como a maneira como ele pensa, julga ou critica, para mim vai ter muita força. Então, eu também vou gerar uma mentalidade, um comportamento ansioso, né? Então, como é que vai se apresentar isso? Eu sempre busco a minha mãe para pedir opinião, por exemplo. Eu já sou adulta, já sou casada, tenho minha família, ou sou solteira, tenho os meus projetos, mas eu sempre volto para a mãe e eu entendo essa mãe, se foi aquele lado que eu escolhi, que pode ser o pai também, tá? Mas geralmente acontece com o ambiente materno, porque isso vai acontecer lá nos primeiros anos de vida e é onde a criança está na faixa vibracional da mãe. Então, muitas vezes, esse pai, essa mãe que reclama, é porque tem um marido, que tem um companheiro ausente. Então, ele vai permanecer ausente no inconsciente desta filha ou deste filho, e eles vão se relacionar de forma afetiva depois com pessoas muito semelhantes a esse pai criticado, por exemplo, ou essa mãe criticada, tá? Então vai ser muito comum isso acontecer. Então o que acontece? Se eu vou me relacionar com um homem que ele é muito semelhante ao meu pai e eu vou procurar quem? A minha mãe como aliada, porque eles sempre estiveram desalinhados, eles não eram alinhados, eles não tinham a mesma conduta de conversar e resolver as suas pendências, tornando-se ambos selfies diferenciados, tá? E quando eu falo isso de conversar, não é que um tem que pensar como o outro, mas é justamente isso: adultos alinhados conversam entre adultos e não compartilham. Adultos alinhados, na verdade, não aliados, eles compartilham como adultos aqueles entraves que acontecem na relação, ok? Ok. Adultos, pais que não estão alinhados, não estão diferenciados, buscam o aliado no seu filho, é contrário, tá? Então, em vez dele se aliar ao seu relacionamento afetivo, ele vai se aliar aos filhos. E aí esses filhos, eles não conseguem dar saltos, alçar voos, porque eles sempre têm como referência aqueles emaranhados. Lembra daquela baguncinha ali? Como que essa pessoa vai poder fazer essas escolhas dela, né? Ela vai precisar voltar para o papel dela. Por quê? A partir do momento que ela se tornou depositária de segredo, ela inverteu os papéis. Então, ela julga o pai em favorecimento da mãe. Por outro lado, ela critica a mãe, isso de forma inconsciente, tá? Critica a mãe porque ela entende que a mãe foi fraca o suficiente para não dar um fim naquele relacionamento, ou ela mesma conversar e entrar em outras percepções e outras escolhas e se tornar diferenciada mesmo. Então, ao mesmo tempo que ela julga o pai como ausente, anulado e com todos os pontos de vista
ali daquela relação de adultos dos pais, ela critica a mãe pela fraqueza. Mas veja bem, os filhos, eles são 50% pai, 50% a mãe. Quando este indivíduo adulto, ele está julgando este pai e criticando essa mãe, ele está dizendo que 100% dele não é nem digno de confiança, porque ele é julgado, e ele não sabe fazer escolhas certas, porque ele é criticado. É uma relação vibracional. Então, quando a gente fala da questão do comportamento e conduta, que ele é repetitivo, as histórias repetitivas, é aquilo que o meu inconsciente comanda. Então, por isso que no começo do vídeo eu falei exatamente sobre isso com vocês, sobre a gente acreditar que estamos tomando decisões conscientes, mas não estamos. Quando sabemos que não estamos? Quando não tem prosperidade financeira, quando não tem uma saúde física, quando não tem uma saúde mental, quando não consegue fazer escolhas conscientes e precisa voltar sempre naquele ninho de origem para buscar uma validação, para julgar, para buscar um emparelhamento. Por quê? Porque nós temos 3 selfies não diferenciados, pai, mãe e filho. Esse filho também não é um selfie. Então, ele está num papel invertido. Muitas vezes, ele está como cuidador da mãe ou cuidador do pai. Então, é aquele que vai em defesa do pai, ou em defesa da mãe, a mãe é a melhor amiga, ele quer se meter no relacionamento conjugal desses pais. Então, o filho está em local invertido, lugar invertido, em papel invertido. E estando em papel invertido, ele perde a força de alçar voo, certo? Isso que é a triangulação, tá? Então, o que ele tem que fazer? Mediante a isso, aí até o final eu vou falar para você o que você tem que fazer. Mediante a você identificar, assistindo esse vídeo, que sim, quando você vê, você está lá, se intrometendo na relação dos seus pais. Quando você vê, você está lá pedindo opinião da sua mãe. Que o adulto não pede opinião dos pais. Porque os pais, eles sempre vão pender para o lado de querer o melhor para o filho. Mas nem sempre o melhor, na visão desse pai e dessa mãe, está conectado ao propósito de vida desse filho. Por quê? Ter filhos não é propósito de vida. Então, quando esse pai e essa mãe gerou e nasceu e cuidou, ele fez e deu todos os aparatos necessários para esse indivíduo crescer e ir em busca do propósito de vida dele. Mas esse pai e essa mãe, como eles não estão diferenciados, né? Então eles têm muita preocupação, muito zelo, muita necessidade de controle. Por quê? Porque ele não tem confiança nele e no trabalho que ele fez e executou ali ao gerar e criar aquele filho, certo? Então, constantemente, essa mãe, ela vai sempre dar uma opinião e sempre assim, é para o seu bem. Eu estou dizendo para isso, para o seu bem. Então, tem muita gente que não consegue mudar de carreira. Aquela carreira não é do propósito de vida da pessoa. Ela não é feliz. Ela não tem. Ela até tem os recursos financeiros, ela paga os seus boletos, ela paga as suas contas, mas ela não tem satisfação, ela não tem prazer em executar aquilo, não está alinhado com o propósito de vida dela. O que acontece? Ela começa a desestabilizar o seu poder de pensamento e começa a realmente desestabilizar a produção dos hormônios, dos neurotransmissores. Então a pessoa começa a adoecer psiquicamente, fisicamente. Então toda vez que está nesse lugar de adoecimento, você não está como um self diferenciado. Tá? Então você tem que o quê? Se diferenciar. E veja que eu coloquei o bonequinho iluminado. E ele diferenciar não quer dizer que ele precisa excluir. Olha o bonequinho junto com todos do sistema. Eu estou dentro do sistema, eu não excluo o sistema, que também é outro sintoma. Se você acredita muito que você é melhor do que eles, também você está com um problema de triangulação. Então, você vai buscar outras pessoas para apoiar esse ponto de vista. Veja bem, ser diferenciado é acolher e aceitar tudo e todos, só. Mas, Estefânia, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Crítica e julgamento. A gente precisa, e no final vou te falar qual é o exercício que vai fazer você se libertar dessa crítica e julgamento.
tá? Por que que a gente triangula? Por que que o pai e a mãe triangulam com esse filho, gera esse depositário de segredo? Porque tem os ganhos secundários, né? Como eu venho de uma história já, então o pai e a mãe, ele não começa uma história do zero, quando eles se tornam pais e mães, né? Ele já tem uma história do nascimento deles. E também a história deles não começa com o nascimento deles, tem a história dos pais deles, que são de famílias diferentes, que têm histórias diferentes, que se juntam e geram. Mas aí também tem os pais dos nossos avós, que também são de duas famílias diferentes. Então, o que é o ganho secundário? O ganho secundário é quando eu não tenho autoconhecimento, então eu não tenho confiança, aceitação, compaixão, e como eu não tenho isso, eu preciso gerar situações. Então vamos lá, para nomear bem. Como eu não tenho isso, eu tenho no meu foco de pensamento a frustração, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre gerar histórias que vão me gerar frustrações, porque é o meu ganho secundário. Eu preciso ganhar para minha vida a frustração que já é de outros tempos. Aí vem a pergunta, tá bom, Stefânia, mas como que eu identifico isso? Tem só uma maneira de identificar. E não é outra, não vai ter várias, mas tem só um, tá? O que acontece com a pessoa que tem os ganhos secundários, que está na triangulação? Ela se torna perfeccionista. Ah, Stefânia, mas isso é bom. Uma pessoa perfeccionista vai sempre fazer as coisas bem feitas, ela sempre vai dar conta das coisas que tem que ser feita, ela sempre estará alinhada e aprumada. Não, um perfeccionista é um procrastinador, tá? Por que ele é perfeccionista? Porque ele não pode errar. Lembra que ele era depositário de segredos? Então ele sabe exatamente como a mãe dele quer alinhado tudo, certo? Mas não é como ele sente, não é como ele pensa, não é como ele quer. Não é o que ele veio fazer aqui nessa história, nessa linha temporal dele. E no vídeo passado eu falei sobre linha temporal. Então, se você não assistiu, volta lá para assistir. Tudo bem? E aí, como ele tem que agradar essa mãe, ele nunca avança, porque tem que estar tudo sempre perfeito com o que o outro pensa. Não é perfeccionista de você arrumar uma mesa de jantar alinhadinha, prazerosa, ou arrumar a sua casa, ou ter a sua roupa arrumadinha, limpinha, né? Fazer a sua higiene. Não é perfeccionista nisso. Não é disso que estamos falando. Mas é o perfeccionista que, ó, no julgamento e na crítica. Ele está sempre buscando entender o que aquele outro pensa, o que ele apoia, qual a opinião dele, quais são as melhores escolhas a partir do pensamento dele, deste outro, que ele triangulou. E aí, como o nosso inconsciente aqui domina, nós vamos encontrando na vida várias outras pessoas, como amigos, relacionamentos afetivos, filhos, que vão ter a mesma cobrança com a minha necessidade de ser perfeccionista. Então, eu vou sempre estar pedindo opinião para os outros. Sempre vou estar querendo saber o que o outro pensa, se o outro aprova, se o outro está junto com você, alinhado no seu pensamento. Então, com relação a isso, antes de você saber, você silencia, você se anula, você joga o verde, você acaba se tornando manipulador, vítima, e não sai do lugar e se torna um belo procrastinador. Certo? Então, ser perfeccionista com o ponto de vista do outro, com a expectativa do outro, o que o outro espera de você, como o outro pensa, torna a pessoa procrastinadora, tá? Não é um sintoma do TDAH, por favor. A gente precisa desmistificar isso. A gente precisa parar de criar síndromes e distúrbios. Não que eles não existam, eles podem existir e existem, mas é para identificar se você tem uma síndrome ou um distúrbio, são muitos testes. Não pode ser porque você procrastina as atitudes ou seus feitos e você já tem um diagnóstico de TDAH. Não, você é um procrastinador porque você está emaranhado numa questão ambiental de triangulação. Antes de resolver tudo isso,
é muito complicado a gente carregar nas costas mais um fardo, que é o do diagnóstico. Tome cuidado com isso, observe isso, tá? Por quê? Porque ter um diagnóstico coloca você no mesmo lugar do ganho secundário. É, tá? Eu não estou dizendo que não exista, então não adianta falar, mas existe. Não é isso. Mas para a gente ter um diagnóstico, primeiro que ele não é fatal, tudo pode mudar. E segundo, te coloca no ganho secundário. E terceiro, se torna um sonhador e um ilusionista, uma pessoa que está sempre esperando que o outro fale exatamente o que você precisa fazer, apoiando exatamente o que você precisa fazer, ou simplesmente tudo que esperam de você, você vai completamente ao contrário, só para se opor, gerando uma outra questão, um outro problema que também vai te dar ganhos secundários, tá? Então, o sonhador e o ilusionista, né, o que cria ilusões, ele nunca está no seu centro, porque ele está sempre em vigilância para saber o que o outro está querendo, o que o outro está esperando, o que o outro vai aprovar ou não, tá? E quais os exercícios para esse tipo de processo de triangulação e que apenas o terapeuta vai conseguir ajudar você a desatar esse nó, a encontrar o fio da meada e de um lugar emaranhado para um lugar, ó, onde eu vou construir a minha história realmente como ela deve ser. Que aí eu vou aumentar aqui para você ver também, vou aumentar a minha janelinha para você ver também como é que a nossa linha precisa ser, tá? Porque ela não é reta. Ah, cadê o dedinho aqui? Ela não é reta. Ela vem de uma fonte e ela vai se desenvolvendo em forma radial, porque eu falei também no nosso outro vídeo, tá certo? Sobre a questão do tempo, do radial. Então, quem é o único que é capaz de ajudar você? O processo da terapia. Porque a terapia a gente utiliza a fala, a gente utiliza a escuta, que são elementos importantes para tirar o indivíduo da camada das ilusões. É como se fosse uma retomada e um alinhar com a sua mente, o seu corpo e a sua essência. Beleza? Então hoje eu encerro aqui esse vídeo, mais um aqui da nossa coleção, com uma alegria imensa, porque falar desse assunto de triangulação é muito gostoso, eu gosto muito, e ele explica muita coisa do nosso processo emocional e que ajuda a gente a desvencilhar a questão do autoconhecimento. Tá certo? Um grande beijo para você. Até o nosso próximo assunto, que promete ser assim fenomenal. E aí hoje eu vou adiantar até o assunto, que o próximo assunto é exatamente sobre ganhos secundários, tá bom? Um grande beijo e até mais.